E aí, esquadrão, vocês estão bom? Bom, eu terminei o episódio 4 da segunda temporada de X-Men 97 e a minha primeira reação é de que esse episódio parece uma origem do apocalipse, mas funciona como um aviso para toda a temporada. A Marvel, né? A Marvel Animation pegou En-Sabanur antes de virar a lenda que conhecemos e mostrou algo muito mais trágico pra gente, pessoal. Pra mim, ele não virou o apocalipse apenas por ambição. Ele foi empurrado pela dor. Então a promessa desse vídeo, pessoal, que eu tô trazendo aqui pra vocês é que eu vou mostrar por que esse episódio pode ser a prova de que o apocalipse é consequência de várias forças que já moldaram o universo Marvel. Viagem no tempo, intervenção cósmica, guerra, espionagem e experimentos mutantes. A prova está nas referências que apareceram no episódio. A série aponta para Ramatut ligada ao Kang e ao tempo como arma. Aponta para Esson, o buscador, um celestial trazendo evolução e julgamento cósmico. Faz referência ao Capitão América, símbolo de guerra. Lembra a Viúva Negra com espionagem e informação escondida. E ainda puxa Arma X, uma das maiores feridas dos mutantes. Então o caminho é esse, pessoal. Primeiras impressões, easter eggs, referências aos quadrinhos e uma teoria final. Talvez nesse episódio esteja dizendo que Apocalipse é uma resposta sombria para tudo que humanos, deuses cósmicos e viajantes do tempo fizeram com os mutantes. E eu digo mais, pessoal, se os X-Men tentaram impedir a ascensão do Apocalipse e ajudaram essa ascensão a acontecer, talvez o vilão mais perigoso da temporada seja a própria tentativa de conquistar o destino. É como se ele fosse aquele ponto de ancoragem da Marvel, assim como nós vimos na TVA. Não tem como mudar aquele evento. Bom, o ponto mais forte, pessoal, para mim, deste episódio é o conflito entre o Magneto e En-Sabanur. O Magneto tenta fazer algo que parece nobre. Ele olha para aquele jovem antes da transformação e acredita que ainda existe uma chance de mudar o futuro. Só que isso combina muito com o Magneto. Ele sofreu isso. Ele entende a dor dos mutantes, mas também acredita que consegue decidir qual caminho deve ser seguido. E neste episódio, essa tentativa de salvação vira manipulação. O Magneto acaba não contando tudo. Ele tenta conduzir En-Sabanur para um futuro que sirva aos X-Men. E aí foi o erro do Magneto. Quando En-Sabanur descobre que existe uma profecia, que ele está destinado a ser uma figura praticamente imortal, aquele momento deixa de ser revelação e vira traição. En-Sabanur grita isso no episódio pra gente. Eu gostei muito dessa escolha porque a série mostra um homem sendo moldado. Ele já carregava desde a sua nascença dor, violência, rejeição e abandono. A diferença é que agora recebe uma justificativa sagrada quando transforma tudo isso em uma doutrina. Vocês entenderam? O Apocalipse, meu amigo, é pura filosofia. Bom, falando do Ramatut, pessoal, eu falei pra vocês que ele era o Ramatut. Era ou não era? Eu vou deixar aqui nos cards, pessoal, a referência dele no vídeo que a gente fez e que eu mencionei que o Ramatut poderia ser o Kang. Dá uma olhadinha lá. Bom, o Ramatut, pessoal, é uma das referências mais importantes do episódio, porque ele se conecta a Kang, a Nathaniel Richards e ao conceito de viagem no tempo. Nos quadrinhos, essa ligação vem do Quarteto Fantástico, número 19, quando a série coloca essa referência perto da origem do Apocalipse. Falando nisso, editor, coloca aí a frase dele falando lá que ele tem muitos nomes. Eu não quero! Ramatut, eu suponho. Eu tenho tantos nomes. Nathaniel, Victor, Kang. Descobrir identidade. Voltamos para o vídeo. Pessoal, essa HQ, ela avisa que essa história não está presa ao passado. O passado aqui é o campo de batalha. Para mim, pessoal, esse é um dos grandes sinais de que o Apocalipse não surge apenas no Egito Antigo. Ele surge dentro de uma guerra pelo tempo, por todas as linhas e variações temporais. E se o Ramatut está envolvido, talvez En-Sabanur nunca tenha sido visto como uma pessoa. Talvez ele sempre tenha sido tratado como algo como uma peça estratégica, entenderam? O Magneto, pessoal, ele até tenta impedir um futuro terrível. Só que o Ramatut,
parece enxergar esse futuro como parte de um plano, entendeu? E em Sabanur percebe que todos querem decidir o destino dele, seja o Magneto, seja o Xavier ou o próprio Ramatut, porque sabem o que ele tende a se tornar. E a resposta dele, pessoal, quando ele descobre, é brutal. Se todos querem controlar a evolução, ele será aquele que vai julgar quem merece sobreviver. Por isso seu nome é Apocalipse. Por isso ele é o juiz do destino e do tempo. E aqui entra outro easter egg, pessoal, que reforça essa leitura pra gente. E esse easter egg é sobre Esson no buscador, ligado a Eternos número 9. Esson é um celestial. Bravo! E os celestiais carregam criação, julgamento e interferência em escala cósmica. Quando essa referência aparece em um episódio sobre o Apocalipse, eu leio isso como um paralelo direto. Os celestiais manipulam a evolução de espécies inteiras, sim ou não? Apocalipse pega essa lógica e esse conceito e transforma em uma religião e uma doutrina pessoal. Nós começamos a ver isso no live action, né, certo? Do filme dos celestiais, com a ascensão do Esson no buscador, e que isso foi ali paralisado no filme. Aqui nós temos um pouco da evolução. Nós conseguimos entender o que só está aqui, pessoal, ó, nos quadrinhos. Cara, então esse episódio tá insano demais. Mas vamos dar sequência sem perder a linha de raciocínio. Apocalipse simplesmente para e pensa. Ele olha para o mundo e conclui: se evolução é seleção, piedade é fraqueza. Aí entram as outras capas. Capitão América Comics número 1 traz o Capitão América como símbolo de guerra e esperança em tempos extremos. Apareceu isso aí no pós-crédito desse primeiro episódio. Também temos Tales of Suspense número 52, com a primeira aparição da Viúva Negra, que puxa espionagem e manipulação política. E é bem legal ver esse visual da Viúva Negra aqui. Nós teremos a evolução desses personagens, tanto do Capitão América, quanto do Wolverine e quanto da Viúva Negra. Temos também mais uma referência a Marvel Comics, a Marvel Comics Presents, número 72, com Arma X, que puxa a violência e a transformação de dos mutantes em arma. E nós já sabemos pelo filme que é nessa adaptação que se reinsere, coloca o Adamantium de volta dentro do exoesqueleto, do esqueleto do Wolverine. Essas referências, pessoal, juntas formam um mapa, formam tempo, cosmos, guerra, espionagem e experimentos. Tudo isso aparece ao redor da origem do Apocalipse, como se a série estivesse falando pra gente que esse vilão é o resultado final de muitas obsessões da Marvel. A obsessão de controlar o tempo, controlar a evolução, criar soldados, usar espiões, quebrar mutantes para reconstruí-los como armas. E quando eu olho para isso, a mensagem fica muito clara aqui pra gente, pessoal, e muito pesada. Quanto mais o mundo tenta controlar os mutantes, mais monstros ele fabrica, é ou não é? Por isso, pessoal, a morte do Magneto no episódio é tão forte. Eu confesso que essa cena aí me pegou. Eu pensei que de alguma forma ele sairia vivo, mas isso não aconteceu. E o Magneto, pessoal, é um dos pilares emocionais e políticos mais fortes dos X-Men. Ele tentou salvar em Sabanur, mas acabou virando uma peça na ascensão dele. Existe aqui uma ironia cruel nisso. O Magneto, que tantas vezes avisou sobre o perigo de controlar os mutantes, morre diante de alguém que levou essa lógica ao extremo. Ô, Magneto, que vacilo, hein? Apocalipse, pessoal, ele olha para o mundo e não pede aceitação. Ele exige submissão. E mesmo assim, eu não consigo acreditar, eu me nego a acreditar que isso acabou aqui. Não. Apenas o tempo dirá. A temporada está mexendo com linhas do tempo, pessoal, versões alternativas e consequências em cadeia. Então eu acho possível que a morte do Magneto seja real naquele ponto da história, mas não definitiva para a temporada inteira, porque, bom, o corpo nem apareceu lá também, e ainda existe a possibilidade dele se tornar também um cavaleiro do Apocalipse. Por que não? Nós podemos ter aí uma outra transição, uma outra origem diferente dos quadrinhos. Isso seria, sim, bem legal, deixar, né, um pouco de lado a fidelização. Bom, pessoal,
Só que existe uma possibilidade ainda mais sombria. Talvez a morte do Magneto exista para mostrar que o Apocalipse sabe exatamente como quebrar os maiores símbolos dos X-Men. E aqui entra a minha teoria principal, pessoal. Os Cavaleiros do Apocalipse. A cena pós-crédito da primeira temporada, com Apocalipse encontrando a carta do Gambit em Genosha, nunca pareceu apenas homenagem. Pra mim, sempre foi um aviso. Nos quadrinhos, o Gambit já se tornou o Cavaleiro da Morte em uma fase ligada ao Apocalipse. E agora, com essa temporada trabalhando morte, destino e manipulação temporal, fica difícil não imaginar o Remy voltando de um jeito doloroso pra gente. E eu acho que a série está preparando uma dor dupla aqui, ó. Tanto pra Vampira, primeiro, né, porque ela perdeu o Gambit em Genosha, e agora vê Magneto cair diante da ascensão do Apocalipse. E se Gambit voltar como morte, a pergunta vai ser cruel. Ela estará olhando para o homem que ama ou uma arma usando o rosto dele? Pô, coitada da Vampira. O luto nunca acaba. Estamos no 4º episódio ainda falando sobre luto. Esse, pessoal, é o tipo de tragédia que os X-Men 97 sabem construir. O easter egg vira drama. Ele machuca o personagem. Ele abre uma ferida para o próximo episódio. E antes de fechar, pessoal, eu preciso voltar nas referências aos quadrinhos. Porque elas parecem pequenas, mas talvez sejam a chave do nosso episódio. O Ramatut do Quarteto Fantástico número 19 representa o tempo usado como conquista, certo? Essa no Buscador de Eternos número 9 representa evolução e julgamento cósmico. O Capitão América em Capitão America Comics número 1 representa guerra e símbolo. A Viúva Negra em Tales of Suspense número 52 representa espionagem e manipulação. Arma X em Marvel Comics número 72 representa o trauma de transformar mutantes em arma. Juntas, pessoal, essas referências criam uma ideia clara. O Apocalipse pode ser a resposta mais extrema a todos esses sistemas de controle. Talvez seja o grande aviso do episódio 4 aqui pra gente, pessoal. Em Sabanur nasce como reação. Reação ao tempo manipulado, à evolução julgada, à guerra criando símbolos, à espionagem escondendo verdades, aos experimentos destruindo mutantes. Minhas primeiras impressões são muito positivas. Eu achei o episódio forte, trágico e cheio de camadas. Ele pode parecer um capítulo de origem, mas funciona como uma bomba relógio. Cada referência parece plantar uma consequência. Cada tentativa de evitar o futuro parece alimentar o próprio Apocalipse. E eu quero saber de você, o que você achou? A morte do Magneto, ela é definitiva? O Gambit vai voltar como herói ou como Cavaleiro da Morte? E essas referências aos quadrinhos são apenas homenagem ou a série está mostrando pra gente algo maior? Comenta aqui embaixo a sua teoria. E se você curte X-Men, Marvel, easter eggs e teorias que ligam animação, quadrinhos e futuro dos mutantes, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa o like e continua comigo aqui no Esquadrão Nerd, porque se o episódio 4 já foi esse aviso, os próximos episódios vão levar essa temporada para um caminho muito mais sombrio. Bom, pessoal, eu sou o Fernando Costa, você estava no Esquadrão Nerd. Se gostou do vídeo, considere se inscrever e nos seguir. Tchau, obrigado e até o próximo vídeo.